The Walking Dead? Não, eu acho que é melhor que isso. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim aqui para fazer a resenha do livro Apocalipse Z, na verdade o primeiro livro de uma trilogia chamada Apocalipse Z, escrita pelo Manuel Loureiro. Esse primeiro livro aqui se chama O Princípio do Fim, e é um livro muito bacana que fala do que? De zumbis, é lógico. Mas com um diferencial, o protagonista ele é uma pessoa extremamente comum, solitária, e o livro ele é narrado em primeira pessoa, o que dá um tom muito bacana à narrativa dessa história. Mas antes de falar sobre o enredo, mostrando um pouquinho mais o livro para vocês, ele é um livro bem comum, na verdade. Ele foi publicado pela editora Planeta, ele tem uma capa brilhante, como vocês podem ver aí pelo vídeo. Aqui na capa ele tem uma mão, sei lá se é uma mão de zumbi, dá um tom interessante a capa. Aqui na capa de trás ela é bem normalzinha também, o livro tem orelhas e sem contar que as páginas são em amarelas, aquelas páginas mais gostosas de ler. Bom, o livro Apocalipse Z, ele conta a história de um apocalipse. Ah, vá! Só que de um jeito um pouco diferente e um tanto inusitado. Ele é contado através de um blog e de memórias do protagonistas escritas em diários ou em coisas desse tipo. E coisas desse tipo. É como se a gente realmente estivesse lendo um diário de apocalipse. E isso traz um tom bem interessante, porque ele não é uma narrativa totalmente linear. Na verdade, ele é linear, ele vai contando de dia em dia, mas é através desses relatos que a gente vai conhecendo a história. Por exemplo, o começo desse livro é contando um pouco como que é a epidemia que causa esse apocalipse zumbi, que foi através de um vírus lá na Chechênia, Rússia, sei lá, União Soviética, lá naquelas bandas de lá. Eles acabam soltando um vírus no mundo, e esse vírus, e aí já vira tudo aquilo que já é meio clichê nas histórias de zumbis. Todo mundo acaba infectado e essas coisas. Só que o jeito que é contado nesse livro aqui, ele é muito bacana, porque, por exemplo, começa a primeira narrativa dele, o primeiro dia do blog dele, sei lá, começa contando, sei lá, ouvi rumores na TV de coisas estranhas acontecendo numa base militar na Rússia. Aí no segundo dia, esses rumores estão aumentando. Ah, no terceiro dia, uma doença se alastrou pelaquela base e a Rússia está em estado de alerta. Então é muito bacana por causa disso. Você tem uma noção de como seria uma epidemia e como essa epidemia se espalharia pelo mundo. Coisas que a maioria dos filmes, ou livros, ou séries, seja lá o que for, não dão muita ênfase. E esse, pessoalmente, é um ponto que eu gosto bastante. Eu sempre tenho muita curiosidade para saber sobre o que acontece nessas epidemias virais que acabam transformando as pessoas em zumbis. Por exemplo, eu achei o primeiro filme do Resident Evil muito massa, justamente por trazer essa parte da criação, sabe, ter vírus. Outro ponto que eu achei muito bacana no Walking Dead, por exemplo, foi quando eles chegam lá no CDC em Atlanta e que tem um cientista tentando descobrir o que é aquele vírus, sei lá, aquele bicho lá que tá fazendo as pessoas virarem zumbi. Enfim, essa parte é uma parte que eu gosto bacana, embora eles não deem muito lado para essa parte mais medicinal da coisa, esse lance de contar como surgiu a epidemia é muito bacana. O interessante dessa narrativa é que o protagonista ele é um simples advogado que acaba criando esse blog e não entende nada de armas ou de coisa nenhuma. A única coisa que ele gosta, sei lá, é de mergulhar e do seu gato chamado Lúculo. Aí o que acontece? Estoura. Aí o que acontece? Estoura esse apocalipse zumbi no mundo e ele se vê obrigado a viver nesse mundo que vira um caos, só que sem habilidade, sem técnica nenhuma. Ele acaba contando muito com a sorte, com alguns imprevistos que acabam acontecendo, mas que acabam sendo interessantes de certa forma para ele. Como por exemplo, já que ele gostava muito de mergulhar, ele tem um arpão desses de, sei lá, um arpão desses de pesa um revólver de um submarino, que acaba sendo muito importante para ele, visto que ele não tinha nenhuma arma dentro de casa. Então ele acaba usando esse arpão para combater os primeiros... Combater é uma palavra muito estranha, né? Mas ele acaba usando esse arpão para conseguir pelo menos sair de casa, matando alguns zumbis com ele. Bom, o começo desse livro é extremamente envolvente, porque, como eu já havia dito, o autor
autor, ele acaba criando uma tensão extremamente grande no leitor, que faz ele ficar pensando, meu, o que tá pegando lá naquelas Rússia da vida? E isso é muito legal. Depois que a gente acaba percebendo que tem alguma coisa tirando muito estranho por ali, o livro acaba ficando ainda mais interessante, porque aí o nosso protagonista tem que acabar se virando com os poucos recursos que ainda lhe restam, já que a civilização acabou praticamente. E é tão legal que, meu, chega um momento nesse livro aqui que o cara tá tão fudido, mas tão fudido que, sério, deu pena na minha pessoa de tão fudido que o cara tá, e tão sem rumo, e sozinho. Aliás, sozinho não, com o gato dele embaixo do braço, mas ele tá tão fudido que, só, meu, não tem o que fazer. E ele vai lá e arranja uma forma de, sei lá, de se safar. E aí é muito bacana porque a história acaba ficando mais envolvente. E aí você quer saber o que vai acontecer no próximo dia, já que a história é narrada por dias. E aí você vai lendo, e quando vê, acabou de terminar de ler o livro Apocalipse Z. Eu, por exemplo, terminei de ler em 3 dias. Então dá pra ler muito rápido, já que a leitura é extremamente fluida. Eu li algumas outras resenhas desse livro e eu vi algumas pessoas reclamando do fato de tudo acabar se encaixando certinho de alguma forma. Por exemplo, tem uma daquelas horas lá que eu já falei que ele tava fudido e ele acaba conhecendo um piloto de helicóptero. E adivinha só, aquele piloto de helicóptero tinha um helicóptero que funcionava, só que tava faltando uma peça, que por sinal tava no navio que esse cara tava. Então assim, parece que algumas partes são um pouco forçadas pra dar certo a favor do protagonista no final, mas ainda assim a trama é extremamente envolvente. Ela não é nem um pouco previsível, e isso que é muito bacana nesse livro aqui. E aí, Luiz, ler ou não ler Apocalipse Z do Manel Loureiro? Com certeza, esse foi uma das minhas melhores leituras dos últimos tempos, então não perca, principalmente se você gosta desse tipo de suspense envolvendo zumbis, não deixe de ler Apocalipse Z, ele é muito interessante e ele é muito legal e muito dinâmico, vale muito a pena ler. Eu ainda só não comprei a continuação dele porque é muito caro, é tipo uns R$40 o livro. Mas se você tiver uma graninha sobrando, vale muito a pena ler Apocalipse Z. Uma única curiosidade nesse livro é que, cara, não sei porquê, mas os diretores, ou os escritores, ou o caralho 4 que inventa coisa de zumbi, não gosta de chamar os zumbis de zumbis. Meu, o que custa chamar os zumbis de zumbis? Nesse livro aqui, por exemplo, ele chama os zumbis de não mortos. Mas, meu, chama de zumbi logo. É igual no Walking Dead, que ele chama os zumbis de walkers, né? Ou errantes. Meu, é muito chato isso. Devia chamar de zumbi de uma vez e tocar o foda-se. Mas, enfim, essa foi a minha resenha do livro Apocalipse Z. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!